tudo bom? Eu sou a Jéssica Sobrinho e esse é mais um Longevidade por Inteiro. Essa semana a gente vai dar continuidade para o tema que a gente já lançou, o edaísmo, e que deu uma super repercussão. O quanto que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender esse fenômeno na atualidade e lidar com isso no dia a dia. A nossa proposta desses vídeos não é só trazer conteúdo profissional, é trazer conteúdos de qualidade, mas que a pessoa possa usar independente da circunstância. Hoje, a maior parte das pessoas, das famílias, tem algum idoso próximo. Se não tem próximo, conhece alguém que tenha. E como tem surgido uma série de conflitos sobre principalmente essa fase do quanto está sendo complexo retornar a esses contatos, ajudar a pessoa idosa a compreender melhor essa mudança muito grande de atitudes, de circunstâncias que a gente está vivendo, né? Principalmente sobre a mobilidade, né? Se a gente pode ou não sair de casa, algo que foi conquistado por eles e que faz parte da rotina deles como um todo, e é muito importante isso para eles. Na verdade, a gente retoma alguns princípios básicos de compreender os sujeitos. E aí, o nosso convidado de hoje não poderia ser alguém melhor para dizer sobre esse assunto, para dar continuidade ao que a gente vem conversando sobre edaísmo, o professor doutor Cláudio Pellini. Ele vai trazer, dentro da formação dele em educação física, os aspectos filosóficos para a gente compreender o outro. E ele toca em assuntos muito legais, principalmente a empatia, a escuta. E aí, vamos com a gente? Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Pellini Vargas, sou professor de Educação Física, licenciado em Educação Física, sou mestre em Educação e sou doutor em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então eu venho por meio desse vídeo, rapidamente trazer uma pequena discussão, pequena reflexão, a pedido da nossa querida professora Jéssica, sobre a ideia do envelhecimento atrelado aí a algumas concepções de saúde e educação, em especial de qualidade de vida. E nesse contexto, eu, antes de pensar especificamente no conteúdo do material, me veio a ideia de empatia na cabeça. Eu pensei, eu vou tentar me colocar rapidamente no lugar das pessoas que têm hoje uma idade mais avançada e tentar imaginar, assim, mediante a literatura, que a gente tem acesso e o próprio convívio, com as pessoas da terceira idade, quais são as preocupações que essas pessoas têm? Que tipo de medos, anseios, esses indivíduos apresentam quando ultrapassam a casa de 60 a 65 anos? Então, nesse contexto, eu venho refletindo nisso há algum tempo, eu pensei que uma das coisas mais importantes seria a ideia da pessoa não conseguir tomar decisões por si mesma, ou mesmo não conseguir ter reflexões que fossem respeitadas pelas pessoas que estão no seu convívio, ou emitir opiniões e não ser levado em consideração. Então, nesse momento, a empatia foi a ideia que me moveu a produzir esse material. E aí, naturalmente, eu fui fazer uma revisão de alguns estudos, e achei importante e pertinente trazer para vocês aqui que a gente, quando for pensar em saúde, hoje, no contexto social de hoje, a gente precisa, primeiramente, lembrar que saúde não significa ausência de doenças. A gente precisa, hoje, juntar a ideia de saúde à expressão de qualidade de vida. E quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente tem que pensar que isso envolve uma série de fatores. Não apenas os fatores de ordem biológica ou fisiológica, do funcionamento do corpo humano, da ausência de doenças e de ausência de sintomas, ou de comorbidades vinculadas a uma doença inicial. Não se trata apenas disso. Se trata, naturalmente, de pensarmos a saúde do indivíduo preocupados
principalmente com a possibilidade desse indivíduo estar inserido qualitativamente num sistema de diálogo e de escuta. Eu penso que isso seja muito importante a gente debater hoje em dia. Então, ao pensarmos, né, nesse campo do envelhecimento atrelado à saúde, desvinculando, desconstruindo algumas coisas como foram ditas aí anteriormente, é imprescindível a gente pensar que ter saúde não é só ter práticas de higiene, ter boa alimentação, fazer exames regulares, tomar sua medicação regularmente. Não é somente isso. Mas quando a gente pensar na questão do envelhecimento, a gente tem que pensar que o idoso precisa estar inserido nesse sistema de diálogo, seja familiar ou em qualquer âmbito social que ele frequente, no qual ele possa emitir suas opiniões e que essa opinião seja respeitada e levada em consideração pelos seus interlocutores, pelas pessoas que estão ao seu redor. A gente vem observando pesquisas ultimamente no campo da psicologia do desenvolvimento, em especial, né? E que para que a pessoa realmente tenha um dos pressupostos para que a pessoa realmente tenha essa qualidade de vida é que ela realmente possa ser respeitada enquanto sujeito, né? Que tenha suas subjetividades consideradas e sempre levadas em consideração. E todo esse debate naturalmente desvincula do ponto de vista político, né, setores de saúde, né, como os únicos responsáveis pela produção de trabalhos e pesquisas que venham como é que eu vou dizer assim, que venham a construir uma ideia de envelhecimento saudável. Não, né? O âmbito educacional, outros setores, há uma ideia de interdisciplinaridade muito significativa, né, nesse campo. Então eu acho que esse é o ponto principal a ser pensado, a ser refletido nesse momento. Quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em educação, na terceira idade a gente precisa lembrar que essas pessoas têm medo de não terem controle sobre suas vidas. Então, na medida em que a gente consegue desenvolver empatia, a gente consegue compreender melhor o outro, respeitar a ideia de alteridade, identidades e das diferenças, e naturalmente promover um ambiente mais salutar para todos que estão convivendo naquele momento. Então fica aí a minha reflexão, a minha dica nesse momento. Agradeço a todos a oportunidade, um abraço especial à nossa professora Jéssica. Né? Até a próxima. E aí, pessoal, que contribuição bacana, né? E pensar que um dos processos que percorrem o passar dos anos no envelhecimento é a perda dos papéis sociais. Grande parte das dificuldades encontradas quando uma pessoa perde algum papel social que ela representa, por exemplo, na aposentadoria, ou quando ela perde o papel de gerenciar a sua família, quando ela perde o papel de gerenciar a própria vida, isso é um conflito muito grande. Ninguém gostaria de perder os papéis que representam dentro da tua própria vida. Então, isso é um processo de amadurecimento, isso é um processo de reconhecimento de que às vezes nós precisamos compartilhar esses papéis no sentido de um apoiar o outro. Por que eu estou falando disso? Quando a gente fala na empatia, e que o professor Cláudio falou muito bem, a gente fala em olhar para o outro e perceber a principal dificuldade que ele esteja enfrentando naquele momento e tentar assim se incorporar nessa dificuldade para apoiá-lo melhor. Então, se tá difícil reconhecer que eu não tenho mais a liberdade de ir à rua, fazer as coisas que eu estou acostumado a fazer no meu dia a dia, ou que eu não tenho mais a capacidade ou perdi um pouco a segurança de ir pagar as minhas contas ou fazer algum processo de compra novo, de assinar contratos sozinhos, é necessário que a gente entenda que isso não precisa virar um conflito. Isso, na verdade, pode ser uma junção de apoio e a gente ir apoiar esse idoso neste processo, orientá-lo da melhor forma, sem a necessidade de conflitos, mas principalmente reconhecer o que ele ainda tem a produzir por ele.
o quanto que ele ainda consegue gerir e fazer as próprias escolhas. Então esse é um assunto muito bacana. Eu espero que a gente consiga contribuir mais e mais para o apoio neste momento que a gente está vivendo, mas principalmente, pessoal, nos colocar no lugar do outro e tentar apoiar sem impor as nossas decisões. Essas pessoas são adultos, viveram a vida inteira construindo seus processos de dia a dia, sua rotina. É um processo difícil para todo mundo. Que tal a gente dar as mãos sem impor e escutar quem está ali na nossa frente, para que a gente consiga chegar num consenso e compreender melhor o que a gente está vivendo, tá bom? Isso não vale só para o recesso, isso vale para uma construção de uma vida inteira e não só para o envelhecimento, para uma construção familiar, para uma construção de convívio mais harmoniosa. E aí, gostou do nosso bate-papo de hoje? Gostaria que você trouxesse pra gente o que você achou, se achou o assunto legal, se achou que a gente poderia ter entrado em algum assunto um pouco mais a fundo. A construção desses vídeos também é uma construção comunitária, pessoal. Eu espero muito estar contribuindo, não só nesse momento, mas contribuir para que a gente consiga envelhecer melhor, todos nós. Então, não esqueça de curtir o nosso canal, não esqueça de manifestar lá a sua posição, positiva ou negativa, diante do nosso vídeo, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Um abraço e até a próxima!